Convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo 51. João, capítulo 6, versículo 51, nós vamos ler até o verso 57. Louvado seja Deus. Diz assim o texto sagrado: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje é um dia especial para nós, né? Especialmente para nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Pinheiro, que temos por costume celebrar a ceia do Senhor sempre no segundo domingo de cada mês, né? Hoje, segundo domingo, nós estamos aqui juntos para celebrarmos a ceia do Senhor. E o Senhor me deu uma palavra, né, para compartilhar a igreja neste dia, que eu já fiz isso nesta manhã, né, e quero fazer agora, mais uma vez, no temor, no tremor do Espírito Santo de Deus, para que eu possa ser fiel, né, àquilo que o Espírito do Senhor colocou ao meu coração. Este texto que nós terminamos de ler, né, para grande parte dos irmãos, é um texto que você já conhece, é um texto que você já leu, é um texto que você já ouviu, né, mensagens outras já foram pregadas em cima desta base bíblica, mas eu quero aqui apenas para posicionar os irmãos de uma forma, né, que todos possam compreender, dar para você o contexto destas palavras de Jesus que nós acabamos de ler. A palavra de Deus vai nos dizer que este episódio, né, registrado, que nós lemos agora, ele se dá um dia depois que Jesus opera um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, quando naquela ocasião o texto sagrado vai dizer que 5.000 homens, né, fora mulheres e crianças, foram alimentados. Eles estavam num lugar retirado da cidade, num lugar distante, o dia já se declinava, os discípulos ficaram preocupados, né, e disseram: Senhor, despede a multidão, né, porque nós estamos distantes e não temos com que alimentar esse povo, e o povo vai ficar com fome. E Jesus diz: não é necessário que se faça isso, dai vós mesmo de comer. E eles disseram: Senhor, nós não temos nada, né, a não ser um menino que tem aqui 5 pães e 2 peixes, e com aqueles pães e peixes, Jesus opera aquele grande milagre, de sorte que todos se alimentaram, né, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram fartamente e ainda sobraram 12 cestos de pedaços, diz a palavra de Deus. No dia seguinte a este milagre da multiplicação dos pães, né, aquela multidão, ou pelo menos parte daquela multidão, procurou Jesus novamente, só que eles não encontravam Jesus. E de repente procuram, até que localizam onde Jesus estava com seus discípulos, e eles chegam e interrogam o Senhor: Senhor, quando chegaste aqui? Nós te procuramos, não te encontramos. E aí Jesus já faz uma advertência, Jesus já admoesta, né, aquelas pessoas, dizendo: olha, vocês me procuram, não é por conta da palavra que eu preguei, não é por conta dos sinais que eu operei, mas vocês estão me buscando pelo pão que vocês participaram. Porque eu vos alimentei ontem, é isto que tem atraído vocês, disse Jesus. Trabalhai antes, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. Quando Jesus diz isso àquele grupo de pessoas,
né, alguém dentre eles lá diz: Senhor, o que é que nós precisamos fazer para executar a obra de Deus? E Jesus diz: a obra de Deus é crer naquele a quem Ele enviou. Né? Certamente Jesus estava falando de si mesmo. Né? A obra de Deus, a vontade de Deus é que vocês creiam em mim. E eles entendem isso. Né? Porque logo em seguida, alguém diz: mas quais são os sinais que tu fazes para que creiamos em ti? O que é que operas tu para que nós possamos crer em ti? Os nossos pais comeram o pão no deserto que Moisés lhes deu. Moisés lhes deu o pão do céu. Foi um grande sinal. E tu, que sinal fazes para que creiamos em ti? E aí Jesus começa, todo um embate ali com aquele grupo de judeus, judeus incrédulos certamente, porque nem sequer tiveram a percepção do grande milagre que eles haviam participado no dia anterior, sendo alimentados, aquela grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, e Jesus começa aquele embate, e Jesus diz: olha, Moisés não vos deu o pão do céu, o meu Pai vos dá o pão do céu, porque o pão do céu é aquele que veio do céu e que verdadeiramente tira a fome dos homens. E começa aquela conversa toda, e Jesus fala para eles: eu sou o pão que veio do céu. Entramos aí no texto que nós acabamos de ler. E o pão do céu é este, a minha carne que eu dou por vós. Então, aí, o debate, fica mais acalorado ainda, porque até então, eles estavam discutindo os sinais que Jesus fazia. Só que quando Jesus diz que Moisés não deu o pão do céu, mas que Deus deu o pão do céu, que ele, Jesus, era o pão do céu, que o pão verdadeiro que tira a fome do mundo seria a sua própria carne, então a conversa fica mais acalorada ainda, e começam a discutir como é que este vai nos dar da sua carne. E assim, queridos irmãos, Jesus, ele tem este embate que nós acabamos de ler aqui neste texto sagrado. Mas o que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é que, penso eu, essa é a forma como eu creio, que Jesus não apenas queria esclarecer ali aqueles judeus que estavam procurando a Ele, para que fossem alimentados novamente, mas de alguma forma Jesus já estava preparando os seus próprios discípulos, que também estavam presentes aqui nesta ocasião, para alguma coisa que Jesus iria fazer, iria dizer algum tempo depois, que foi exatamente por ocasião da última Páscoa que Jesus celebra com os seus discípulos. E naquela Páscoa judaica, que Jesus celebra com os seus discípulos, Jesus toma o pão, dá graças e diz aos seus discípulos: este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu corpo que é partido por vós. Ou seja, Jesus estava repetindo em outras palavras aquilo que ele havia dito lá atrás: esta é a minha carne que eu vos dou a comer. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor toma do cálice com o vinho, e diz aos seus discípulos: este vinho é o meu sangue que será derramado por vós. E ali então, naquele momento, é instituído, nasce ali a celebração da ceia do Senhor, que é aquilo que nós viemos fazer aqui nesta noite, aquilo que nós fazemos uma vez a cada mês aqui na nossa igreja. É o corpo de Cristo que é dado aos seus discípulos, aos seus seguidores, a nós, os seus filhos, é o seu sangue vertido, é o seu sangue derramado, que é dado a cada um de nós. Agora, veja bem, irmãos, eu quero tratar de um assunto aqui pelo Espírito Santo de Deus, e eu quero que você tenha bastante atenção para que você possa compreender. Nós falamos, e assim a palavra de Deus declara, que a instituição da ceia por Jesus à sua igreja, em memória ao seu sacrifício, aconteceu por ocasião da celebração da Páscoa, da última Páscoa que Jesus participou com seus discípulos. A Páscoa, os irmãos todos sabem, foi estabelecida pelo Senhor na última noite em que os hebreus ficaram no Egito.
naquela noite o Senhor falou com Moisés, ou naquele dia o Senhor falou com Moisés, ou dias antes o Senhor falou com Moisés, orientou Moisés para que orientasse o povo, para que separasse um cordeiro ou um cabrito, e que naquele dia determinado, naquele horário determinado, fosse sacrificado aquele animal, aquele cabrito ou cordeiro seria assado, e ele serviria de alimento, para aquela família, e o sangue daquele cordeiro deveria ungir os umbrais das portas, porque naquela noite passaria o anjo do Senhor, o anjo da morte, por isso Páscoa ou Pessa, que é passar por cima, e no lar, na casa que tivesse a marca daquele sangue, o anjo passaria sem ferir o primogênito, que era o que iria acontecer, e de fato aconteceu no Egito, desde a casa de Faraó até a casa dos servos de Faraó, e a palavra de Deus diz que até aos animais. Todos os primogênitos foram mortos naquela noite, com exceção na casa dos hebreus, onde as portas estavam ungidas ou tingidas, com o sangue daquele cordeiro. E aquele animal, foi preparado e serviu de alimento, juntamente com os pães, com as ervas, com o vinho, com tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, e estabeleceu como memorial eterno aos judeus, aos hebreus, depois que eles partissem dali. E por isso, irmãos, durante todo o tempo, os judeus, eles celebravam e ainda celebram, a grande maioria certamente celebram a Páscoa, trazendo como memória a libertação da escravidão do Egito. Agora, o que era a celebração da Páscoa? Na verdade, irmãos, a palavra de Deus nos faz entender, e assim ela declara, que era uma refeição, mais exatamente um jantar, porque a Páscoa se celebrava à noite, não era durante o dia. Então, era uma refeição, era um jantar, do qual os judeus participavam, relembrando a saída do Egito. Era um momento de comunhão da família, mas, sobretudo, era uma refeição. Eles sentavam à mesa e eles comiam e bebiam fartamente. Diferente do que eu e você, diferente do que nós fazemos hoje por ocasião da celebração da ceia. Porque isso que nós fazemos, comer do pão e beber do cálice, é simbólico. Amém, irmãos? É simbólico. Nós não podemos dizer que isto aqui é uma refeição. Mas a Páscoa judaica, ela era, de fato, e continua sendo, uma refeição. Aos moldes daquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus, seguindo as orientações, as ordenanças da palavra de Deus, mas é uma refeição, é um jantar, onde as pessoas sentam à mesa e as pessoas comem fartamente. E é justamente a respeito disto que eu quero tratar com você. Falar a respeito da refeição. E entendermos, queridos irmãos, que quando nós fazemos uma refeição, e todos nós temos que fazer as nossas refeições 2, 3 vezes ao dia, nós não fazemos uma refeição via de regra, existem momentos, existem exceções, mas via de regra nós não fazemos uma refeição para celebrarmos alguma coisa, para celebrarmos uma data. É claro que existem datas especiais em que nós nos assentamos à mesa, celebrando aquela data, celebrando aquele acontecimento, celebrando aquele momento. Mas isso, queridos irmãos, não acontece todos os dias. Nós não fazemos as nossas refeições diariamente, sempre celebrando alguma coisa. Também a nossa refeição, ela nem sempre nos permite estarmos juntos em família para um momento de comunhão. É claro que sempre que possível nós nos reunimos em família, em volta da mesa para a refeição, e aquele é um momento de comunhão. Mas há momentos, e muitos momentos na vida de muitos de nós aqui, que você faz uma refeição sozinho. Então, naquele momento que você está fazendo a tua refeição,
você não está celebrando nada em especial, e você também não está em comunhão com a tua família, mas você está fazendo uma refeição. Amém, irmãos? Eu não quero que você perca o raciocínio daquilo que nós estamos passando, tá? Então, nós passamos a entender o seguinte, que as refeições que nós fazemos diariamente, e eu quero aqui enfatizar de novo, a celebração da Páscoa pelos judeus, aquele jantar era uma refeição, tá? A refeição, então, ela tem por objetivo, nas nossas vidas, nutrir o nosso corpo, nutrir o nosso organismo. É por isso que nós nos alimentamos. Amém, igreja? É por isso que nós nos alimentamos, para que o nosso corpo, para que o nosso organismo seja nutrido, a fim de que ele possa se desenvolver. Você pega uma criança desde o seu nascimento, ele já começa a ser alimentado, já começa a ser nutrido para que possa se desenvolver. Nós nos alimentamos para que o nosso corpo tenha a energia, tenha a força necessária, para nós desempenharmos os nossos trabalhos, as nossas atividades, as nossas funções. Nós não teríamos condições de trabalhar, de fazer absolutamente nada, se nós não tivermos força, e não teremos força se nós não nos alimentarmos. E também, nós vamos entender ainda que, além do nosso desenvolvimento, além da força, da energia que recebemos através de uma boa nutrição, também isto é saúde para o nosso corpo físico. Daí também a importância de todos nós sempre nos atermos a uma alimentação saudável, a uma refeição saudável, porque este é o propósito da refeição. Quero repetir aqui, há momentos, ontem, por exemplo, só a título de exemplo, ontem eu, pastora Sandra, nós estivemos na casa do meu pai, em São Manuel, e ali nós sentamos em volta da mesa, não foi no jantar, foi no almoço, mas nos sentamos em volta da mesa para uma celebração especial, que foi o aniversário de 78 anos do meu pai. Então, foi um dia muito especial para nós, porque nós estávamos ali, celebrando, comemorando, um dia especial nas nossas vidas, na vida dele, de toda a nossa família. Mas eu já fui, certamente todos nós já fomos muitas outras vezes, e nos reunimos tantas outras vezes, sem que houvesse, de fato, uma data especial, uma celebração especial, um motivo especial. Então, a importância de nós pensarmos que nós nos alimentamos para nutrir o nosso corpo, a fim de que ele se desenvolva, a fim de que ele tenha a energia, a força necessária, e de que seja realmente saúde, que seja um corpo saudável. Eu quero trazer isto, irmãos, para aquilo que nós viemos fazer nesta noite. Eu quero trazer isto para uma realidade espiritual. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Fazer isto em memória de mim. Então, hoje nós temos aqui, irmãos, 3 razões especiais para estarmos congregados e reunidos para celebrar a ceia do Senhor. Primeiro, é trazer em memória o sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. É uma data especial para nós, é uma celebração especial, é um momento especial. Estamos aqui também em comunhão, enquanto família, somos irmãos em Cristo. Estamos, queridos irmãos, em volta da mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor já está preparada. Amém, irmãos? A mesa do Senhor já foi preparada. E quando eu me refiro à mesa do Senhor, trazendo isto agora para uma realidade espiritual, eu não quero falar exatamente desta mesa aqui. No entanto, esta mesa está aqui preparada, e foi muito bem preparada pelas nossas irmãs, foi muito bem adornada. Aqui tem os elementos da ceia do Senhor, que nos traz à memória o corpo e o sangue de Cristo. Mas quando eu digo, irmãos, que a mesa já foi preparada, que a mesa está preparada, eu me refiro àquele momento em que Jesus, lá na cruz do Calvário, no seu último instante de vida, ele olhou para o céu e disse, Pai, tudo está consumado. Ou seja, Pai, a mesa já está preparada para os teus filhos. Amém, igreja? A minha carne e o meu sangue já estão
à disposição da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos. E é isto, meu querido irmão e irmã, que eu quero que você entenda. E quando nós temos esta percepção, quando nós temos este entendimento de que participar da ceia do Senhor é uma das formas de nós nos alimentarmos da sua carne e do seu sangue, com certeza, meu irmão e minha irmã, nós não vamos prescindir, nós não vamos abrir mão deste momento, nós não vamos permitir que outras coisas venham ocupar este tempo e esse espaço na nossa vida, porque nós passamos a entender que nós precisamos ser alimentados pelo corpo e pelo sangue do Senhor. E é interessante, irmãos, se você pedir para que eu explique, eu não vou saber te explicar, mas eu posso te afirmar que este pequeno pedaço de pão e este pequeno cálice com o suco da vide, que não tem poder para nutrir o nosso corpo físico, por conta deste pão e deste cálice, mas quando nós participamos dele, discernindo verdadeiramente aquilo que nós estamos fazendo, de uma forma sobrenatural, e o Senhor me deu este entendimento e esta compreensão há muito tempo, e com certeza muitos irmãos vão se lembrar disso. No momento da consagração do pão e do cálice, eu sempre me lembro de dizer, Senhor, que este pão, que esta comida, da qual nós vamos participar agora, que de fato ela seja saúde para o nosso corpo, seja paz para a nossa alma e seja vida eterna para o nosso espírito, de uma forma sobrenatural, que eu não sei te explicar, mas eu posso verdadeiramente lhe garantir, quando nós participamos da ceia do Senhor, este pequeno pedaço de pão e este pequeno cálice da vide, ele tem este poder nas nossas vidas. Amém, igreja? Ele tem esse poder. Nós não estamos aqui reunidos apenas para um ritual, nós não estamos aqui reunidos apenas para uma cerimônia, nós não estamos reunidos aqui apenas para uma comunhão, nós estamos reunidos para participar do corpo e do sangue do Senhor, porque Ele é alimento para a nossa vida, é o que nos sustenta, é o que nos fortalece. Então isso aqui é importante, irmãos, celebrar a ceia, participar da ceia, não é apenas participar de um programa da igreja, de uma atividade da igreja, de um ritual da igreja, é fazer algo de que eu e você não podemos prescindir, não podemos abrir mão, porque senão nós não teremos o desenvolvimento necessário, nós não teremos a força, o poder necessário, e nós não teremos no nosso espírito a saúde necessária para nós permanecermos firmes na presença do Senhor. Amém, igreja? Você entende isso? Então, participar da ceia do Senhor é algo que nós não podemos abrir mão em momento algum. Até porque, repetindo aquilo que já foi dito, a mesa já está preparada, o Senhor já consumou, o Senhor já terminou, o Senhor já fez, o Senhor já realizou. Agora é como se nós pensássemos, por exemplo, na nossa casa, no nosso lar. Eu, graças a Deus, irmãos, graças a Deus, o Senhor é bom para comigo. Eu sempre falo para a Sandra, eu falo, Sandra, o Senhor me ama. Deus me ama de uma forma maravilhosa. E Deus me ama tanto, irmãos, que Ele colocou na minha vida uma cozinheira de primeira. Prova do amor de Deus. A Sandra é uma excelente cozinheira, uma exímia cozinheira, e essa é uma das razões que eu me alegro nela. Amém? Mas veja bem, preste atenção, que eu quero lhe explicar. Ela pode fazer a melhor comida, assim como você também, minha querida irmã, você que é dona de casa, você que é esposa, você que é mãe, Você pode fazer a melhor comida, você pode preparar a mesa, você pode até, e certamente tem muitos lugares, muitas famílias, muitos lares que acontece isso, não é o caso lá em casa, até porque nós não somos assim, mas tem muita gente que é assim e não há nada de mal nisso. Mas às vezes a esposa, ela tira
o prato de refeição do marido. Ela tira o prato de refeição para os filhos. Maravilhoso. Mas a esposa, a mulher, a mãe, ela pode fazer tudo isso. Ela pode fazer a comida, ela pode preparar a mesa, ela pode até tirar o alimento e colocar no prato ali para o seu esposo ou para os seus filhos, mas são eles que vão ter que ter a fome necessária, o apetite necessário, a vontade necessária, o desejo necessário de poder comer, de poder se alimentar. Amém, irmãos? Você entende isso? O Senhor já consumou, a mesa já está pronta, a mesa já está preparada, é um banquete espiritual para mim e para você, meu querido irmão, é um banquete espiritual para você que está em casa. Mas se eu não tiver a fome, se eu não tiver o apetite, se eu não tiver o desejo, se eu não tiver a vontade, se eu não entender que é importante para mim me alimentar do Senhor, por melhor que esteja a mesa, por melhor que seja o banquete, aquilo não vai surtir efeito na minha vida. E, infelizmente, irmãos, é o que acontece na vida de muitas pessoas. Por isso que a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele vai dizer: bem-aventurado aquele que tem fome e sede, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, e o Senhor é a nossa justiça, né? Em outras palavras, poderíamos dizer: bem-aventurado aquele que tem fome e sede do Senhor, porque a mesa está pronta, e eles vão comer e serão fartos. E eu gostaria muito, meu querido irmão e irmã, que todos nós que estamos aqui nesta noite, e você que está em casa também, diante desta mesa que o Senhor nos preparou, que nós não saíssemos daqui com fome. Amém? Ou às vezes até pior que isso, né, irmãos? Às vezes até pior que isso. Alguns que deixam a mesa de casa, alguns que deixam a refeição de casa para ir buscar alternativas, né, em outros lugares. E eu não quero ir por esse caminho agora, mas apenas para você se despertar. Não é que você não esteja indo para outros caminhos, tentar saciar a fome da sua alma, do seu espírito, porque não há. Viu? Não há outro cardápio, além daquele que eu e você possamos participar, né, para fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, para nutrir, né, para que possamos nos desenvolver, para que possamos ter força, energia, para que possamos ter saúde. Não há outro cardápio, senão a carne e o sangue do Senhor, ou seja, a pessoa bendita de Jesus. Não há outro, irmãos. Não há outro, não adianta querer buscar aqui ou ali ou lá, não adianta querer buscar nisto ou naquilo, não é? Satanás, ele tem as suas bandejas também para oferecer, mas certamente, irmãos, isso não vai saciar a nossa fome, isso não vai nutrir o nosso organismo espiritual, ao contrário disso, vai nos adoecer, vai nos matar. Então eu e você temos esta mesa farta, preparada, que já foi consumada por Jesus, lá na cruz do Calvário. Aquilo que o pastor estava aqui tentando, de alguma forma, ilustrar, né? A esposa pode fazer, a mãe pode fazer a refeição, ela pode preparar a mesa, ela pode até tirar a comida no prato, mas ela não pode dar fome, né? Falar para o marido: não, você não está com apetite, eu vou fazer com que... Não dá para fazer, não dá para fazer para o marido, não dá para fazer para os filhos, ninguém pode fazer para ninguém. Por isso, meu querido irmão e irmã, eu tenho já por muitas vezes ensinado os irmãos sobre tantas coisas na direção do Espírito Santo, mas uma das coisas que eu quero que você guarde no teu coração, é que entre todas as tuas orações que você faz todos os dias ao Senhor, é que você não deixe de pedir ao Senhor: Senhor, me dê fome e sede da tua presença. Senhor, me dê fome e sede de estar contigo, né, de comer da tua carne, de beber do teu sangue, ou seja, de me alimentar do Senhor. E aí, meu querido irmão e irmã, né, nós temos a ceia que nós celebramos uma vez ao mês. Poderíamos celebrar todos os domingos, poderíamos celebrar todos os cultos, não existe regra para isso. Há igrejas que celebram uma vez por ano, não existe regra para isso. Mas, de repente, alguém poderia dizer: pastor, mas se a ceia é uma refeição espiritual, né, nós não
deveríamos fazer mais vezes, ou nós não vamos nos enfraquecer pelo fato de fazermos apenas uma vez ao mês? Amém. Mas nós temos outras formas de nos alimentarmos do Senhor. A palavra é o pão vivo que desceu do céu. Amém, igreja? E a palavra está diante de nós todos os dias e todas as horas que nós desejarmos. O texto sagrado lá no Evangelho de João, capítulo 1, vai nos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, quem é este Verbo? O próprio Senhor Jesus que se fez carne. Verbo é a palavra que encarnou-se e veio estar entre nós. Hoje ele já não está mais entre nós fisicamente, ele está entre nós em espírito, mas a sua palavra permanece. Quando nós nos atemos à sua palavra, nós estamos nos alimentando do Senhor. Então nós podemos e devemos nos alimentar todos os dias pela palavra, nos alimentarmos pela comunhão que temos com Ele, através das orações, através do nosso tempo de consagração a Deus. Aqui nesta igreja, uma vez por mês, nós nos alimentamos através da ceia do Senhor. O que a gente não pode perder de vista, irmãos, é que não dá para viver sem se alimentar do Senhor todos os dias. Assim como nós não temos condições de sobreviver se não nutrirmos o nosso corpo, se não alimentarmos o nosso corpo. Nos abstemos do alimento por um período, para um tempo de jejum, de consagração. No entanto, este tempo ele é um período determinado, que não é também um período tão longo, tão prolongado. Mas nós não podemos deixar de alimentar o nosso corpo, porque senão nós vamos nos enfraquecer, nós vamos adoecer. Se isto é uma verdade em relação ao nosso corpo físico, não deixa de ser verdade em relação à nossa vida espiritual. Precisamos também nos alimentar todos os dias. Amém, igreja? Estamos aqui para um culto memorial, é verdade. Estamos aqui em comunhão, é verdade. Mas nós estamos aqui, sobretudo, para nutrir o nosso ser espiritual, o nosso homem espiritual, a nossa vida espiritual, para sairmos daqui sustentados e fortalecidos pelo Senhor, para nos desenvolvermos nos dons e ministérios que o Senhor colocou nas nossas mãos, para vivermos de uma forma saudável, termos saúde espiritual, para enfrentarmos a luta. Irmãos, eu pergunto para você, quem é que consegue trabalhar doente? Quem é que consegue produzir estando enfermo, estando enfraquecido? Quem é que pode ajudar alguém estando doente? Para que eu e você, meu querido irmão e irmã, possamos trabalhar, fazer a obra de Deus, nos desenvolvermos no ministério, nos dons que o Senhor nos deu, ajudarmos aqueles que necessitam, trabalharmos pelo crescimento do reino de Deus. Nós precisamos estar nutridos, precisamos ser saudáveis, precisamos ter força, ter energia, e força e energia não que vem do alimento natural que sustenta o nosso corpo físico, mas estou falando de força e energia, de poder, de saúde espiritual que vem do céu através de Jesus. Amém, igreja? Amém. Não deixe para se alimentar do Senhor apenas daqui a 30 dias de novo, quando nós nos reunirmos para celebrar a ceia. Não. Hoje você está aqui, eu estou aqui, nós estamos sendo alimentados, mas amanhã eu quero e preciso me alimentar de novo. E vou fazer isso, e você deve fazer, e todos nós devemos fazer. Amém? Eu quero apenas ler 2 versículos com os irmãos, e vamos fechar aqui esta mensagem. João capítulo 6, versículo 55, vamos ver o que diz o texto aí. Jesus está dizendo, porque a minha carne verdadeiramente é comida. Amém, irmãos? Já falamos disso. Para que serve a comida? Para que serve a refeição? A minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Versículo 57. Que diz o verso 57? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, diz o que, irmãos? Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Segura esse versículo aí. Quem de mim se alimenta, é preciso nos alimentarmos do Senhor. Quem de mim se alimenta, quem nutre o seu homem espiritual, seu ser espiritual, através de Jesus, também
vive por Ele. Que assim seja nas nossas vidas e, sobretudo, repetindo, peça ao Senhor todos os dias: Senhor, me dê fome e sede. Até porque, irmãos, é compreensível, né? É compreensível. E todos nós, certamente, se não todos, quem sabe, pelo menos a grande maioria de nós, já temos esta experiência, né? Que quando nós perdemos o apetite, quando nós perdemos a vontade de comer, não vai, né, irmãos? Por melhor que seja, por mais saboroso que seja, por mais caprichado que seja, né? Você olha para aquilo ali, não vai. Mas isso aí é uma demonstração clara de uma doença. Quando nós somos sarados, nós voltamos a comer e às vezes comemos até além da conta. Estou falando de forma humana agora, né? Mas que eu e você possamos nos alimentar todos os dias, espiritualmente falando, para que não venhamos a nos adoecer e não venhamos a perder o apetite pelo Senhor, o apetite pelas coisas espirituais, o apetite pelas coisas de Deus, o apetite pela oração, o apetite pela palavra, o apetite por estar no meio dos irmãos. Amém, igreja? Isso é demonstração, né, de uma vida saudável, espiritualmente falando, e que assim seja na vida de todos nós.